Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Estamos ao vivo para a minha primeira live desse ano. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vou tentar colocar... Olá, Carlos, tudo bem? Primeiro a entrar, Laura Maffei, seja bem-vinda. Oi, Eugênia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. E aí, amores, estão animados para essa live? Eu tô bem animada. Tirei uns diazinhos de recesso no início do ano para dar uma descansada e também para ver se vocês sentiam falta das nossas lives, né? E aí, galera? Oi, Jennifer, tudo bom, querida? Bianca, seja bem-vinda. Hoje, meu papo é novamente com o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu. E o papo vai ser incrível. Vamos falar sobre psicoconstrução, que é uma terapia baseada na psicanálise e na neurociência, que encontra a cura na consciência da razão para o trauma. E esse papo é imperdível. Que bom que vocês estão aqui. Vamos aproveitar e mandar um oi para a galera que ainda não entrou, para que eles venham com a gente. Beleza? Chama aí alguns amigos. Eu já chamei umas pessoas. Vou chamar aqui a Miriam, que ela me disse que tem dificuldade às vezes de achar a live. Então vou tentar achá-la aqui. E olha que loucura, também não tô achando. Bom, já ela entra. E me contem, amores, como é que foi as festas de final de ano. Babi, que bom te ver por aqui, que delícia. Oi, Suzy, tudo bom? Everton. E aí, galera? Quero saber o seguinte, quem que tá aqui que já leu o meu livro? Já leu o Pra Te Fazer Eu Me Perdi? Será? Quem já leu, dá um oi aqui. Oi, Miriam, tudo bom? Tava procurando para te chamar, mas você já estava aqui. Que maravilha. Amores, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Outra coisa, quero avisar para vocês, quem ainda não comprou o livro, ele está disponível nos sites da Amazon, Americanas, Submarino e Livros, beleza? Avisem aos amigos. Tá entrando uma galera, que maravilha, sejam bem-vindos. Oi, Nívia Maria, tudo bem, meu amor? Que bom que você tá aqui com a gente. Olá, Ana Paula, Débora. E aí? Amores, vocês têm acompanhado também a Escola de Viver de Escrita? Me ajuda a divulgar, viu? Vamos ficar por dentro das novidades. Eugênia tá lendo o livro. O livro da Eugênia demorou um pouquinho para chegar, mas graças a Deus chegou, né? Os Correios nesse final e nesse início de ano andaram um pouco atrasados, digamos assim, né? Vai pesquisar sobre o meu livro? Que maravilha! Tem várias informações dele no meu Instagram, viu? E qualquer coisa me manda direct que eu explico bem. Aramise Freitas, sejam bem-vindos sempre aqui comigo. Muito bom contar com vocês. E aí, gente, a gente já tem mais de um mês, né, que mudou o horário da live, mas eu acho que esse horário ficou bom para todo mundo. Alguém gostaria que eu voltasse para a live às 5 da tarde? Acho que não, né? Obrigada, Doriane, muito obrigada pelo elogio, muito obrigada. Bom, antes de chamar o nosso convidado, eu vou apresentá-los a vocês. Algumas pessoas estiveram na live dele em dezembro comigo, mas outras não. E agora vocês vão entender a importância do Dr. Fabiano. Vamos lá.
Dr. Fabiano de Abreu é um cientista luso-brasileiro. Ele é doutor e mestre em Psicologia da Saúde pela Université Liberté Sciences La Home de Paris. Doutor e mestre em Ciências da Saúde com ênfase em Psicologia e Neurociência pela Emil Brunner World University. Mestre em Psicanálise Freudiana e Lacaniana pelo Instituto e Faculdade Gaio. Ele tem especialização em nutrição pela clínica Training House, neurocientista, neuropsicólogo, psicólogo, psicanalista, jornalista e filósofo, integrante da Sociedade Portuguesa de Neurociências, da SBNSC, Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e ainda da FENS, Federation of European Neurosciences Society. Bom, na última live, ele conversou comigo para falar sobre a comprovação que ele tem que o uso demasiado dos smartphones e computadores tem afetado diretamente no desenvolvimento do QI das crianças. Ele tem um artigo maravilhoso, cujo objetivo é demonstrar que a internet é um mundo aberto ao facilitismo, pois com ela a gente vai deixando de usar o nosso cérebro como deveríamos e poderíamos usar. Bom, quem perdeu, corre no meu IGTV depois e dá uma olhada, porque é uma live realmente imperdível. Vou chamar agora o nosso convidado para a gente poder usar dos lindos conhecimentos e importantes conhecimentos dele. Olá, doutor Fabiano, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Pronto. Eu preciso do meu cérebro aparecendo. Então, tá ali. Esse cérebro ali é muito importante. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu separei algumas perguntinhas. Ah, é? O povo está aqui louco para entender melhor desse assunto. Então, eu vou ter que dar uma colada aqui, que é para não me perder. Tá bom. Mas fique à vontade para entregar para a gente ainda mais coisas do que eu vou perguntar, apesar de que eu acho que eu já fui um pouco abusiva, já fiz bastante perguntas, o que vai tomar essa nossa hora de live. Tá bom. Podemos começar? Podemos começar. Maravilha. Então, vamos lá. A psicoconstrução é uma terapia construída com base na ancestralidade e não somente na consciência do trauma. Assim como Freud, Lacan e Jung desenvolveram os seus processos, você criou a sua nova terapia. Eu estou certa? Você pode explicar melhor para a gente como é essa nova terapia? Eu queria só deixar claro para quem está aqui com a gente. Gente, olha a importância disso. A gente está falando que depois de Freud, Lacan e Jung, o doutor Fabiano de Abreu tem uma nova terapia, um novo tipo de psicoterapia que é envolvida com a neurociência. Talvez a neurociência tenha aí uma importância talvez mais fundamental. Explica um pouco para a gente como é que é. Exatamente. Cláudia, eu precisava encontrar a raiz da questão. Eu não sossego enquanto eu não encontrar a raiz da questão. Sim. E eu, como jornalista, eu assessoro muitas pessoas até hoje. E esse trabalho de assessoria, ele não deixa de ser uma psicanálise, uma psicologia, para que você possa transformar a vida dessas pessoas e fazer com que elas tenham sucesso. Sim. E isso sempre me abria curiosidades. Eu sou um curioso desde que nasci em relação ao comportamento humano. Então, eu fiz a psicologia, fiz a psicanálise e não era o suficiente. Então, eu fiz a neuropsicanálise e não era o suficiente. E aí eu fui para a neuropsicologia, né? Eu fiz psicanálise e neuropsicanálise no Brasil e fiz a neuropsicologia aqui em Portugal. Sim. E comecei a descobrir algo a mais, mas não era o suficiente. Então, eu aproveitei uma bolsa que eu tinha e fui fazer neurociência em Harvard, nos Estados Unidos. E foi incrível,
porque eu comecei fazendo propriedades elétricas dos neurônios e aquilo ali me encantou. Então, eu, em paralelo, me inscrevi em neurociência também no Brasil. E depois eu fui para a neurociência nos Estados Unidos, na Amy Brun. Então, comecei a me aprofundar na neurociência assim, de cabeça. E a psicanálise é incrível, né? Antes que os amantes, os que são apaixonados por Freud me batam, porque essa semana me bateram muito quando foi aprovado um artigo científico em que não é que eu tenha discordado de Freud numa das questões, eu só alimentei uma questão, só que o jornal mais sensacionalista, como é normal, colocou como se eu tivesse derrubado a teoria de Freud, e eu fui batido essa semana na mídia social devido a isso. Então, não, eu sou de Freud também, a minha linha foi de Freud, eu tenho mestrado não só na linha de Freud, mas também de Lacan, mas não é o suficiente, era outra época também. A gente tem que entender que era outra época. Hoje nós temos a neurociência. Sim. Então, a gente tem que saber diferenciar o fato de que, por exemplo, eu vou trazer a consciência da razão do trauma daquela pessoa. Mas e a disfunção no neurotransmissor que está relacionada ao trauma dessa pessoa? Né? Exatamente, Leninha. Lacan é freudiano. Está aqui a Leninha, que estudou mestrado comigo e é uma das maiores psicólogas do Brasil. Ela que está falando aqui, substância singular. Então, eu me aprofundei na neurociência em relação ao comportamento humano para entender tudo aquilo da psicanálise dentro da matéria orgânica, o nosso cérebro. Sim. Então, o que eu pensava, eu como um rebelde, né? A Leninha que está aqui muito me aturou, porque eu falava com ela, não é o suficiente. E aí a gente discutia um assunto de psicologia ou assunto de psicanálise, e eu batendo o pé, eu sou chato. Não é o suficiente. Não está curado. Tá, Fabiano, mas a gente trouxe a consciência do problema e ela está levando uma vida bem melhor, mas não está curada. Não é o suficiente para mim. Então, a suficiência ela está na matéria orgânica e nós somos um dado genético. Essa é a questão. Agora, na época de vacina, muito se falou em genética por causa do mRNA, que é o mensageiro, né? É a cópia da fita, de uma das fitas do DNA, e muito se falou nisso, né? Mas o mRNA está envolvido na nossa vida desde que a gente está sendo gerido na barriga, desde que a gente está se formando na barriga. E eu fui me aprofundar nos estudos em relação aos antepassados, né? Em relação à questão genética. E mergulhei de cabeça nessa questão genética, desde a estona, que é passada do homem para o feto, para o espermatozoide, que chega ao feto, né? E quando está se formando, a mulher passa via cordão umbilical, que essa estona é a memória. Ou seja, nós temos uma memória genética. Então, Pode traços falar, de personalidade são passados geneticamente. Traços de personalidade, é isso? Não tem como não ser. Primeiro que é provado cientificamente, não só por isso. É só você ver a personalidade do filho e sentir essa similaridade. Sim. Mas então, existe uma discussão também sobre essa personalidade ser parecida pela proximidade da vivência, da convivência. Existe Foi a o que a gente personalidade. sempre ouviu até então, certo? Sim, óbvio que a convivência é o fator externo, porque existe uma personalidade de priori, e essa personalidade de priori ela vai ser a precursora para moldar a de posteriori. Ou seja, você já nasce com uma personalidade e você vai moldar essa personalidade pelo meio externo. E o meio externo Sim. está desde a sua educação em casa. Sim. Então, isso vai definir a potência do seu trauma. Por exemplo,
Pega 5 crianças de 5 anos de idade. Essas 5 crianças, no mesmo ambiente, dia nublado, igual para todas elas. Usa a imaginação. O mesmo ambiente para 5 crianças. Tudo idêntico. O cão é o mesmo. Um Rottweiler. Ou seja, só mudam as crianças. Mesmo cenário, só mudam as crianças. E coloca esse cão para dar um susto, quase uma mordida na criança, ou até mesmo uma mordida. Mas tem que ser a mesma ação nas 5 crianças. Idêntico. Como um filme feito. Cada criança vai ter um trauma de maneira diferente. Porque o trauma é de acordo com a personalidade do indivíduo. Essa que está a questão. E a base de tudo também está na nossa inteligência. A gente nasce com uma inteligência genética. E essa inteligência, ela é a base para poder desenvolver a nossa cognição, que é a inteligência. E essa inteligência também vai determinar a nossa personalidade e a inteligência emocional, que faz parte da inteligência, em relação ao trauma e como você vai lidar com este trauma. Então, a questão é, nós somos seres de inteligência. E ela determina também a personalidade. E a personalidade vai determinar um todo. Tá, então, entre outras... Porque agora você deu um nó na minha cabeça, eu tenho 500 perguntas para fazer, já estou totalmente perdida, mas vamos lá. Então, suponhamos, o que você quer dizer é mais ou menos que as pessoas realmente, cada ser humano, sejam essas crianças que você exemplificou, adolescentes, adultos, idosos, sejam lá quem for, pessoas que têm o mesmo, que estão no mesmo lugar, expostas a uma mesma situação, elas vão reagir diferentes a um trauma por conta dessa personalidade delas, né? Porque eu tenho uma questão que eu sempre comento, que é o seguinte: às vezes, a coragem de uma pessoa, a coragem aparente de uma pessoa, não necessariamente, no meu ponto de vista, é uma coragem. Muitas vezes, no meu ponto de vista, aquela coragem é uma falsa coragem que encobre o medo da pessoa enfrentar a situação. Então, se ela tem coragem de passar por aquilo, aquilo não está batendo nela, ela não está sentindo aquele trauma, ela corajosamente passou, enfrentou aquilo, mas passou por aquilo simplesmente. Em muitos momentos, me parece que a pessoa pode estar simplesmente passando por cima, mas o trauma está ali nela e tem milhões de outras consequências, mas verbalmente para o entorno e para ela mesma, no espelho, ela se enfrenta dizendo: tá tudo bem, tá resolvido, tá tudo certo. Isso me parece que é real e talvez seja o mais difícil de ser tratado, porque a pessoa não tem consciência real, porque ela colocou na cabeça dela que tá tudo certo. Eu tô errada ou tô muito louca? E se ela estiver bem com isso? Às vezes ela utiliza a inteligência emocional para lidar com situações que possam afetá-la e ela viver bem com isso também. Então, a gente tem que analisar primeiro o equilíbrio, como está a vida dela, né? Porque quando ela procura um profissional da saúde, é porque ela não está bem. E se ela não está bem, essa é a priori, né? Não estar bem. Eu vou te dar um exemplo do teste com os ratinhos. Isso é um teste científico. Pegaram um rato e deram queijo para o rato. Obviamente, rato gosta de queijo. E começaram a colocar um sistema de choque nesse queijo. Então, aquele rato, ele ia comer o queijo, que ele adorava, tomava choque. Ele criou uma rejeição pelo queijo. Então, pegaram os filhotes desse rato e colocaram separado deste rato. Ou seja, esse rato não avisou para ele do queijo. Esses ratos, os filhotes, eles se negaram a comer o queijo. Isso é a personalidade genética, é isso? Essa informação genética? Exatamente. Se você tem um trauma, se você tem algo que você teme muito,
você pode passar isso para o seu filho. Inclusive, muitos dos traumas podem não ser do nosso passado infantil, como muitas pessoas pensam. Pode ser de um antepassado nosso, um antepassado mais próximo, né? De acordo, pai, mãe. Eu vou te dar um exemplo de um caso de um paciente. Ele tem transtorno da personalidade histriônica e todas as características desse transtorno. E esse transtorno ele se deu porque a mãe dela a considerava mais morena do que os irmãos. Preconceito racial. Exatamente. Ali disfarçadinho, mas preconceito racial. Nem era tão disfarçado. Mas isso criou uma rejeição, isso criou um trauma nela. Você pode trazer a consciência desse trauma à pessoa. E você trabalhar isso na pessoa, do tipo, ela era uma pessoa antiga, sua avó, sua mãe, ela não tinha consciência do que fazia, ela é a sua mãe biológica, então ela está errada no que fez. Você pode até determinar coisas para que ela possa, através da consciência do trauma, traçar o plano de vida dela daí por diante. Mas se ela tem preconceito, porque preconceito também é passado geneticamente. Ou seja, você traz a consciência do trauma, mas ela também tem preconceito. E às vezes ela mesma tem preconceito com ela, por se achar mais morena, porque a própria mãe a condicionou a pensar isso. Sim. Então tem a condição da mãe e tem a condição genética em relação ao preconceito. Ou seja, você tem que trabalhar o preconceito também. Sim. Da pessoa. Né? Não adianta isso é um só exemplo. A consciência de que o preconceito que ela sofria era inadequado, indevido e não era uma coisa de coração por ser a própria mãe, mas sim o preconceito que ela carrega geneticamente. Exatamente. E a partir daí, você traçar... Aí que tá. Por isso que eu fui para todas essas vertentes. E também eu me especializei em nutrição clínica, porque você tem a neurociência, a psicanálise e a nutrição clínica para fazer todo o projeto humano. Então, a partir daí, você já sabe do antepassado dela, da questão genética que determina e do trauma da sua consciência. Então, quais são os seus neurotransmissores afetados? E aí parte também de um exame de sangue, um exame completo, para você saber. Ou seja, a psicoconstrução é um tratamento completo de uma variante da psicanálise, com uma comprovação da ciência, para que você possa fazer algo completo no ser humano. Qual é o teu problema? Teu problema está relacionado a um dado genético, uma questão genética, ok? Quais são os seus neurotransmissores mais afetados? Qual é a cognição? Tratamento cognitivo, tratamento dos neurotransmissores em específico, baseado também na alimentação e no comportamento. Mas peraí, Fabiana, agora a gente tem um problema. Isso tudo está perfeito, estou completamente de acordo. Agora, as pessoas que hoje em dia fazem uso de terapias, digamos, tradicionais, né? Freudianas, junguianas, lacanianas, e se identificam com o teu método. E agora, como é que faz? Faz o método. O meu método foi aprovado no Instituto Gaio e vai começar a trabalhar. Nos Estados Unidos também já vai começar a trabalhar o meu método. A gente tem que levar em consideração que é um método aprovado pelo Comitê Científico Internacional, aprovado numa revista Qualizar. Sim, sim, sim. Não, e assim, eu entendo que essa aprovação nessa revista é o que há de mais importante, de mais relevante. Inclusive, eu queria que você explicasse um pouquinho só essa relevância, porque para você que é do meio, você sabe exatamente o que é ser aprovado na Qualizar. Agora, quem está aqui ouvindo, eu sei que tem vários seguidores seus, várias pessoas do meio, mas também tem muitos seguidores meus que não têm noção, nunca ouviu falar de Qualizar.
Só pontua rapidamente para a gente, para as pessoas entenderem, porque assim, todo mundo já está entendendo a sua grandeza, mas eu acho que entendendo um pouquinho o que é a aprovação na Qualizar, eles vão entender melhor ainda essa grandeza. Exatamente. Existe as revistas científicas, né? Você escreve um artigo científico e, dependendo do seu artigo científico, do nível dele, você pode enviar para uma revista Qualizar, B, C. Então, tem categorias. Sim. Ou seja, para você conseguir aprovar na Qualizar, você tem que ter um embasamento científico muito mais completo, relacionado a experimentos, pesquisa, experimento, entrevista. Por exemplo, Cláudia, aproveitando até o gancho da live, eu tive um artigo científico aprovado essa semana, Qualizar, em que eu criei um tipo de inteligência. Ou seja, é um ótimo exemplo este também, porque a psicoconstrução é algo que não existia. E aí você comprova, com base na ciência e na psicanálise, a possibilidade daquilo. Sim. Isso vai para o comitê científico. O comitê científico se reúne e avalia aquilo tudo. E quando ele aprova, quando é publicado, ele é mais importante do que a própria imprensa. Então, por exemplo, esse da inteligência. Eu tenho muitos artigos científicos que falam sobre a inteligência. E eu determinei um tipo de inteligência. Eu estou há quase um ano nisso. E eu expliquei que existe uma inteligência, não vou falar agora, a gente faz uma outra live no futuro para falar sobre ela, para não fugir deste tema aqui, mas eu disse que existe um tipo de inteligência que nunca foi falado na história. E provei esse tipo de inteligência, inclusive com entrevistas, experimentos, pesquisas, etc. E mandei para o Qualizar, que é vinculado na Inglaterra e na Índia, né? Quem é do meio científico sabe as importâncias dos artigos da Índia, né? Então, foi enviado para análise. Eles vão analisar. E é engraçado que a Qualis, as revistas científicas mais poderosas, você paga para analisar e eles podem reprovar e você perdeu o dinheiro que pagou. Nossa! É. Então, assim, você tem que estar muito convicto. Por que você paga para eles analisarem? Porque eles não vão pegar e tomar o tempo do comitê científico deles. O que é o comitê científico? São doutores, cientistas que estão lá em laboratórios, trabalhando. Eles se reúnem para avaliar as nuances do teu artigo, cada detalhe, tudo. Não pode ter nada errado, porque se a revista científica publica e é errado, nossa, nunca existiu, né? Então, muito se ouve falar em Oxford, a vacina de Oxford. Pronto, vou dar um exemplo de Oxford. Essa vacina de Oxford, antes dela ser colocada, é necessário fazer um artigo científico para ser publicado em Oxford, para depois você produzir a vacina. Ou seja, tudo tem que ter artigo científico. Você não vai produzir a vacina sem antes fazer um artigo científico, só que eles estão lá dentro de Oxford, então é mais rápido, né? Eles estão lá dentro, mandam para lá, é um Qualizar, Oxford, Harvard, Qualizar, né? Então, eles mandam e rapidamente, até pela velocidade da necessidade atual, e aprova. E aí vai indexar, no caso, né? Tá, então, nesse momento, você deve estar assim, muito comprometido atendendo a imprensa mundial, por conta de tudo que está acontecendo, por conta da aprovação na Qualizar, enfim. Como é que você organiza esse teu dia a dia com essa demanda? Como é que é esse assédio? Na realidade, não tem muito assédio, não. Eu, particularmente, não procuro... Eu trabalho com imprensa, mas eu não falo de mim, eu falo dos meus clientes. Até mas porque a gente não precisa deixar o mundo inteiro saber disso mais rápido? Precisa, mas é mais fácil publicar aqui em Portugal do que no Brasil. A imprensa brasileira não está muito preocupada com a ciência, não. Não está muito preocupada. Eu vou te dar um exemplo. Eu aprovei um artigo científico em 48 horas, eu criei uma estratégia em 48 horas na Brazilian Journal
porque eu criei uma estratégia de como a gente conseguir resolver a questão da pandemia fazendo um exame sorológico antes. Ou seja, se a gente conseguisse fazer exame em toda a população para avaliar a imunidade e determinar, ó, esse já pegou coronavírus, a imunidade dele está boa em relação ao vírus, deixa para outra prioridade. Para dar prioridade na vacina por ordem de necessidade. É simples. Você faz o exame sorológico ali, já determina e faz, e aí a vacina vai dar para todo mundo. Né? Foi aprovado rapidamente, porque o comitê adorou a ideia. É uma ideia que poderia ser apresentada ao governo. E eu simplesmente falei com uma assessoria, né, conhecida, porque, como eu disse, eu tenho assessoria de imprensa, mas eu não posso divulgar a mim mesmo. Falei com eles e eles mandaram para a imprensa, foi publicado no Jornal Dia, né? Tá até aqui, deixa eu abrir aqui, Jornal Dia, e ninguém mais publicou. E aí eu falei com uma revista grande que me procurou, quero saber mais sobre isso. Aí eu falei com eles mais ou menos, mas não é muito complicado. Eles visam muito a audiência, né? De repente, se a Anitta falasse da pesquisa, ia dar notoriedade. Talvez fosse o caso, viu? Infelizmente, nada contra a Anitta, muito pelo contrário, tenho algumas ressalvas sobre as condutas, mas como todo mundo tem ressalvas sobre a conduta um do outro, né? Mas ela é uma artista que tem voz, e você tem razão, talvez se ela, uma pessoa popular que nem tem nada a ver com esse assunto, falasse, não, eu não tenho rapidamente à tona. Eu não tenho nada contra ela, não, até a conheço, ela me conhece também, não é essa a questão. Eu estou dando um exemplo do que as pessoas estão muito mais preocupadas em escutar uma Anitta ou então uma besteira que o Felipe Neto fala, né? Eles estão muito mais preocupados com isso. E a própria imprensa, às vezes, não se preocupa em dar conteúdos como esse, né? Porque eles querem mais a audiência do que levar conhecimento. Então, de repente, o povo está desprovido de conhecimento como deveria, como a gente sempre comenta, por culpa da própria imprensa. Sim, com certeza. E, de repente, esse negacionismo em relação à ciência que está acontecendo também pode ser relacionado a isso. Eu ouço, eu leio todo dia aqui na imprensa, negacionismo, que negacionismo está na moda. Agora eu te pergunto, alguém da imprensa procurou se preocupar a realidade do negacionismo? Não julgue os negacionistas, sabe por quê? Porque negacionismo é uma defesa do organismo relativa ao medo. E ninguém fala sobre isso. Não adianta você falar que os negacionistas não têm conhecimento, que não têm educação. Isso pode ser uma defesa. Pode ter uma pessoa com autoconhecimento negacionista simplesmente porque tem medo. Então, o instinto de sobrevivência, a sua própria ansiedade, vai ligar a amígdala, que vai trazer essa memória do medo e vai te levar à negação. Até porque a amígdala, sobrevivência, relacionada à negatividade, negacionismo, são sinônimos. Nossa, uma loucura. Me diz uma coisa, Fabiana, eu tenho uma curiosidade. Como é que você consegue identificar esses traumas nos teus pacientes e como é esse processo teu de tratamento até chegar à cura real? Você vai enxergar o procedimento comum de quem estuda psicanálise, né? Uma análise, uma anamnese que você faz escutando, ouvindo a pessoa. Mas o meu procedimento é um pouco diferente da psicanálise comum. Né? Eu fico até preocupado em falar, porque aqueles psicanalistas mais fervorosos, não, você não seguiu a linha determinada, mas eu sou meio rebelde, né? O próprio dono do Instituto Gaio, ele ri comigo em relação a isso. Porque esse meu lado ouvinte, só ouvir, ele dura não tanto tempo assim. Eu já predetermino comportamentos para as pessoas fazerem durante o tratamento para que eu possa analisar o retorno daquilo ali. Ou para eu confirmar aquilo que eu estava pensando sobre o que ela está falando ou o que ela não quer me dizer. Não podemos esquecer que nem tudo o que ouvimos e a maioria do que ouvimos pode não ser uma realidade, porque nós criamos engramas, fixação neuronal, memória do que a gente quer também.
e como um filme real. Você, às vezes, pode ter uma lembrança antiga, muito real daquilo, E acreditar que naquilo, não aconteceu. e não aconteceu. Eu acredito que principalmente as pessoas que verbalizam as realidades que elas gostariam de ter vivido como uma forma de proteção, seja lá como for, mas elas verbalizam tanto que talvez isso fique gravado com mais facilidade ainda do que uma pessoa que simplesmente, sem querer, sem ter essa consciência, acaba gravando essa não verdade também na sua memória, não é? A gente está na era da razão abstrata, né? Isso está relacionado. A gente conversou até na última live, né? Está relacionado à internet, esse narcisismo crônico. Então, essas pessoas criam uma realidade. É interessante que na internet, foi ontem, falaram sobre. Teve eleições aqui em Portugal, né? Já acabou as eleições, o presidente foi reeleito. E aí uma pessoa chegou e falou: não, porque se aquele outro ganhasse ia ser um absurdo, porque aquele outro é extremista, tal. Não que eu sou a favor do extremista. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu acho engraçado você publicar na mídia social que aquele outro não podia ganhar, que ele é extremista. Opa, você está sendo tão extremista ao falar. Exatamente, Né? exatamente. Isso está acontecendo muito no Brasil. A pessoa fala um negócio, aquele filho da mãe, que não sei o quê, não sei o quê, ele tem que se ferrar. Que tá... você está sendo extremista, você está sendo um grande ditador em fazer Exatamente. isso. Então, na verdade, muitos dos casos, a pessoa projeta no outro o que é dele. Sim. Isso eu acho que é bem comum, mas eu acho, inclusive, que isso a gente já tem uma certa consciência, uma boa consciência, digamos assim. Uma boa parte das pessoas tem essa consciência. Eu não sei se fala mais sobre isso hoje em dia. Pode ser que a pessoa... Não sei se consciência é a palavra exata. A pessoa sabe disso, mas talvez ela não... Não acredito, olha só. Problemas cognitivos é algo surreal para algumas pessoas, mas é real. Né? Eu já convivo e falo com pessoas, né, que a questão cognitiva ela é tão afetada que ela tem total perda da realidade. Realmente, você acha impressionante como ela pode não perceber um palmo à sua frente. Realmente, ela não percebe. Calma, calma. Por isso que eu falo, não julgar. Nós não podemos julgar. Aquela pessoa se comportou daquela maneira porque ela tem algo, ela tem algum problema, de repente ela tem um transtorno. E ela, às vezes, não entende o que você está dizendo, ou não consegue entender, porque ela tem problemas na cognição dela, ela não consegue perceber aquilo ali realmente. Isso tem muito disso. No final das contas, às vezes o convívio fica muito delicado, porque você tem que entender o outro, mas você também tem os seus traumas, as suas questões, né? Ontem eu estava participando de uma reunião, esse assunto que eu vou tocar agora não tinha nada a ver com a reunião, mas o assunto veio. Por um acaso, duas pessoas que estavam em reunião comigo tinham pessoas em comum que tinham virado policiais militares. Uma pessoa seguiu na profissão e a outra não aguentou a barra, saiu. Mas o fato é que os dois testemunhos eram de que aquelas pessoas próximas delas haviam mudado radicalmente logo após os treinamentos para ingressar na profissão. Se tornaram pessoas mais duras e tal. Obviamente, para mim, isso é muito claro. Como é que uma pessoa vai ser um policial militar se é uma pessoa completamente emotiva, vai se emocionar com tudo, assim como um médico cirurgião não pode ter pânico de sangue, senão, né, não casa, não funciona. Mas eu tenho para mim que, assim, principalmente essas profissões que lidam mais com perigo, com violência, né? Estão mais expostas numa linha de frente à morte como, né? Como um enfrentamento, seja um policial, seja hoje esse corpo médico de enfermeiros, enfim, essas pessoas que estão na linha de frente nos hospitais tratando os pacientes com Covid,
que até hoje a gente ainda não tem 100% do controle, não se sabe direito ainda, né? Ah, sabe-se que a transmissão é assim, assado, mas por que um pega, por que outro não pega, por que um é assintomático, outro não é? Isso talvez academicamente já esteja bem avançado, mas para a sociedade ainda é muito nebuloso. Essas pessoas, elas têm que se vestir, se armar numa couraça absurda para enfrentar o seu dia a dia. Isso, para mim, é evidente que é traumático. De alguma maneira, uma hora vai ter uma explosão. Ou eu estou errado? Tem gente que segura o tranco o resto da vida. Olha só, tudo que você aciona o seu instinto de sobrevivência, a gente não pode esquecer que a gente existe para sobreviver. Ponto. Sim. Tudo isso que a gente está fazendo agora, falando nessa live, essa roupa que eu estou vestindo, tudo isso aqui foi criado por nós, quando na realidade a gente só existe para sobreviver. E a gente procria para manter os seres vivos na Terra, né? Os seres humanos na Terra. Então, tudo é isso, é o instinto de sobrevivência. Ou seja, quando você é policial, você está com o seu instinto de sobrevivência acionado. Né? Igual o coronavírus. O coronavírus está aí, então você está com o seu instinto de sobrevivência acionado. Não tem como, porque você sabe que aquilo ali é mortal. Por mais que você acredite ou não naquilo, na verdade, não acreditar é até um mecanismo de fuga também. Então, o mecanismo de fuga do próprio policial é ser durão, né? Sim. Porque é esse instinto de sobrevivência, porque ele está sempre alerta. Eu conheço muitos policiais, né? Já saí para tomar cerveja com um policial, amigo meu, e eles ficam olhando para um lado, para o outro, O tempo sempre inteiro. preocupados. Exatamente. O instinto de sobrevivência está acionado o tempo todo. E, obviamente, se você está com o instinto acionado, a sua ansiedade também. Tanto que você repara que o policial é mais... Tem sempre ansiedade, né? É sempre ansioso. Porque ele está com aquilo ali acionado, a ansiedade dele. Né? E isso também leva a estresse. E isso também leva a problemas na própria vida, disfunções nos neurotransmissores. Por isso que muitos policiais chegam à depressão, né? Sim. A Leninha falou, nosso tronco encefálico é também sistema de alarme do cérebro. Exatamente, Leninha. Sistema de luta e fuga. Ou fuga. Perfeito. Exatamente. É uma loucura. Bom, voltando aqui ao teu processo, né, de tratamento. Eu sei que não existe, quer dizer, eu sei não, eu imagino que não existe, mas mais ou menos quanto duraria, em média, um tratamento com você? Meses, anos? Como se dá isso? Olha, depende. Olha, teve um caso de... Eu não atendo muitas pessoas por causa do meu tempo, né? Eu Sim. passo mais tempo fazendo estudos, né? Mas, assim, teve uma pessoa que me contratou, fez uma consultoria de 1 hora, por exemplo, e tomou as diretrizes da vida dele. Em 1 hora. Né? Agora, a terapia em si, dependendo do caso, é necessário sim a terapia. Geralmente são 10 sessões, mas assim, depende da pessoa. Tem gente que segue a terapia, tem gente que se sente confortável com estar contigo, né? Você está participando da vida dela, condicionando. Então, isso depende muito. Mas, geralmente, a base são 10 sessões, mas depende do problema da pessoa em si. Não tem como determinar o tempo. Não tem como. Sim. Não, mas você voltando por aí já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia. Bom. Por exemplo, eu trato muito, muito de pais de superdotados. Muito. E foi na semana retrasada, um médico me procurou e falou, olha, Fabiano, eu estou com meu filho em psicólogos, isso, aquilo, outro, mas eu quero contratar uma consultoria com você de 1 hora. E eu fiz a consultoria com ele de 1 hora e simplesmente ele mudou tudo. Ele simplesmente alterou todos os planejamentos, tudo que ele estava fazendo. Né? Então, assim, é bem complexo eu falar sobre o tempo de terapia e tal, porque eu também não quero que psicólogos e psicanalistas, né? Eu quero refrisar que eu tenho também formação em psicologia, tenho o meu mestrado em psicanálise, mas eu sou um pouco meio fora da curva, tem algumas coisas assim que
eu não concordo. Eu não gosto de segurar a pessoa para mim muito tempo. Eu gosto de resolver, né? Eu peço perdão para os psicólogos e psicanalistas de plantão. Eu sei que vão me atacar, mas eu sou assim, sincero, honesto e eu não gosto de segurar. Eu penso que dá para resolver as coisas e eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu uso a ansiedade a meu favor, né? Então eu quero resolver. A minha questão é resolver. Entendi. Eu tenho algumas amigas e amigos, e um número bem razoável. Obviamente, eu tenho 54 anos. Quando eu digo amigos e amigas, eu não falo literalmente a palavra daquele círculo mais próximo, não. Amigos e amigos, uma galera que está por perto, né? Que eu conheço bem e tal, não necessariamente tão confidente. Mas, assim, eu tenho um número bem razoável de amigos e amigas que dizem abertamente para qualquer pessoa: eu não sou ninguém ser meu analista. Deus me livre, eu não largo análise de forma nenhuma e tal. Tem um lado aí que é bonito, é bacana, nossa, que legal, a pessoa achou um caminho e está seguindo esse caminho. Mas, por outro lado, às vezes me dá um pouquinho de nervoso, entendeu? Porque a pessoa não consegue tomar posse da vida dela depois de um tempo, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é: ok, você tem um trauma, você tem um problema, você tem, né, uma doença genética, enfim. Depois de um tempo de tratamento, você não consegue tomar posse da sua vida e seguir. Me dá sabe, um certo nervoso sobre isso. Cláudio, eu fiz uma entrevista não faz tanto tempo que o jornalista me perguntou sobre os amigos de aluguel. Aqui em Portugal está crescendo muito amigo de aluguel. Então, assim, é o que eu te digo, eu não julgo. Eu acho que a pessoa, se sente feliz, tá ótimo. Se o terapeuta, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, está te fazendo feliz, ótimo. O importante é que você não esteja tomando remédio, porque o remédio causa dependência. Eu não gosto de remédio. Não estou dizendo que não gosta de remédio, não vai tomar. O remédio, ele tem que ser tomado quando chega a um determinado ponto em que não serve mais o psicólogo nem o psicanalista, aí é um psiquiatra. Você já se afundou na depressão, é um psiquiatra. Aí tem que tomar remédio para regular. Então, você regular. Né? Sim. Mas eu tenho um caso na minha família que é o meu pai. Né? Quisera eu ter estudado neurociência quando eu era mais novo, porque meu pai foi em psiquiatras que passaram remédio, ele ficou 20 anos tomando remédio antidepressivo e ansiolítico. Né? E hoje, como neurocientista, e em Harvard eu estudei muito sobre remédios, muito mesmo, e te digo que o remédio tem tempo, e você tem que parar de tomar. Né? E hoje a gente tenta tirar o remédio dele, a gente já tirou bastante coisa, mas existe aquela abstinência, é triste, né? E meu pai, a sorte do meu pai é que ele é muito, muito inteligente. Ele tem uma inteligência absurda, uma cognição. Mas se não fosse isso, poderia ter risco de ter uma demência, por exemplo, devido a esse uso de remédio. Então, a pessoa tem que se sentir bem. Contratou um amigo de aluguel, tá bom. Quer um terapeuta, tá bom. O importante é isso. Não está tomando remédio, está se sentindo bem, então faça o que você quer fazer para se sentir bem. Pronto. Sim. É assim que eu penso. Eu gostei muito aqui da sua colega que falou: depende da demanda do paciente. A análise também serve para ampliar vocabulário, aumentar repertório e ter alguém que de fato te olha nos olhos, te entende e te explica para você mesmo. Isso realmente é muito interessante, né? O nome dela é Rosilene Espírito Santo Wagner. É um nome muito forte, né? Bem a Leninha, ela é minha amiga e ela foi muito importante na minha vida em relação à psicologia e também à psicanálise. E eu conheço muitos psicólogos no Brasil, né? E ela, eu considero uma das melhores que existe, né? Ela é incrível, né? E ela passa uma tranquilidade muito grande. Ela fala de um jeito que você quase fica hipnotizado. Muito bom. Pessoas que lidam com ela devem acabar ficando dependentes. Então, isso, olha que interessante que você disse. Aí você começa a se tratar de uma psicóloga como a Leninha, né? A Leninha
psicóloga e neuropsicóloga, e, inclusive, quando eu atendo pais de superdotados e o superdotado tem que fazer um teste de QI, eu indico para a Leninha no Brasil, para ela fazer o teste de QI, porque ela também faz teste de QI. Então, pessoas como a Leninha, por exemplo, é um ótimo exemplo. Você se sente bem porque ela te traz essa energia boa e você quer continuar a terapia porque é válido, é claro que é válido. A gente está falando de duas vertentes aqui. Uma é a cura, né? Que vão me bater de novo. Até a Leninha vai me bater. Mas para mim, cura não existe. Todo mundo vai me bater. Essa história de cura não existe. Você ameniza, você traz uma vida melhor. Você vai ter uma vida melhor. Agora, vai me falar de cura? Então, você vai voltar no tempo do trauma, você vai tirar o trauma do acontecimento daquela pessoa. Porque todo trauma é comprovado cientificamente que você tem disfunção nos seus neurotransmissores e isso não vai voltar a ser como era. Então, para com isso. A Leninha está dizendo, não existe cura. Não. Obrigado, Leninha. Porque a Leninha sabe que vão me bater por isso. Me batem mesmo. Eles falam, isso é absurdo. Você quer acabar com a psicanálise? Você quer acabar com a psicologia? Não, eu sou verdadeiro. Eu não minto. Eu não minto. Então eu digo, cura total não existe. O que existe é você trazer um bem-estar, trazer um equilíbrio para aquela pessoa, para que ela viva bem. Com qualidade. Qualidade de vida, evitar que chegue ao uso de remédio, que aí é o problema. Sim. Sim, ela está dizendo, só existe cura para aquilo que é doença. Exatamente. Né? Por exemplo, o coronavírus, ele já atacou. Até o coronavírus, ele vai te atacar, ele vai afetar o teu sistema nervoso. Ó, acabei de escrever hoje um artigo científico, eu, em parceria com o Dr. Roberto Iano, cardiologista, que fala sobre o sistema nervoso central, a possibilidade de infarto para infectados de coronavírus. E nesse artigo eu digo que o coronavírus ele também causa um trauma no seu sistema nervoso. E é comprovado cientificamente. Eu ouvi vários estudos, não, mas vários depoimentos falando sobre isso, sobre o trauma no sistema nervoso central que o coronavírus realmente pode causar em algumas pessoas, talvez não em todas. Seria isso? Até a perda do olfato, do paladar, está relacionado a neurônio. Né? Nós temos os neurônios sensitivos e está relacionado a neurônio. Não no núcleo da célula. O neurônio é uma célula. Então, não no núcleo da célula. Mas externamente ele afeta. E tudo na vida. Agora, a gente também não pode pisar em vidros, né? Eu vou viver minha vida pisando em vidros, porque se eu tiver um trauma, eu vou, né? Eu vou ter um problema. Não. A gente tem que entender o tamanho do trauma. E a maioria das vezes está relacionada à própria educação. A gente tem que se preocupar em educar os filhos, desde a amamentação, desde a barriga, desde o que você se alimenta, né? Então, desde aí você tem que educar o seu filho para que não tenha problemas depois. A Nívia Maria está falando uma coisa aqui muito legal. Também acho. Você descobre o que sente e aprende a viver com o que você... Ótimo. A frase dela foi perfeita. Você aprende a viver. Exatamente. É a utilização da inteligência emocional. É o que eu digo. Você trazer a consciência da pessoa é você levar ao lobo pré-frontal da pessoa a consciência daquilo para que ela saiba o que fazer. É o gatilho. Sim. Perfeito. Acho que demos conta de falar, pelo menos o básico do que a gente precisava no limite do nosso horário de live. São 20h57, a gente ainda tem 5 minutinhos de live para fazer algumas considerações finais, mas assim, eu acho que está todo mundo satisfeito, o papo foi bastante esclarecedor, volto a te falar, esclarecedor para iniciar todo um processo, né, de entendimento maior e de quem quer, né, quem pensa em seguir essa diretriz. Eu amei, aqui as pessoas estão falando o quanto amaram, enfim, foi maravilhoso o nosso papo.
Muito, muito obrigado, Fabiano. Você quer fazer algumas considerações finais? Só estou te dando esse toque porque a gente está nos últimos Tá bom. minutinhos mesmo, né? Quero sim. Quem quiser ler o artigo completo, pode me pedir aqui na rede social, eu envio o link. E não se esqueça que a leitura é o melhor remédio, porque quando você lê, você está fazendo a neuroplasticidade cerebral. E quando você faz essa plasticidade cerebral, você também aumenta a produção dos neurotransmissores que te traz o bem-estar, a felicidade. Então, leiam bastante, aumentem os seus neurônios para que vocês tenham uma velhice consciente. Porque Perfeito. também é provado cientificamente que pessoas que leem muito têm uma consciência maior por mais tempo, têm uma vida útil maior os neurônios. Então, para você ter uma boa velhice, leia bastante. É o melhor remédio. É melhor do que alimento. Maravilhoso. Só falam de alimento, mas alimento é necessário, sim, mas leitura. Maravilhoso. Então fica a dica. Leiam o artigo do Dr. Fabiano e o meu livro. Pronto, para começar. Pronto. Perfeito. Eu quero o teu livro, tá? Tu vai ter que me dar um. Vou te enviar, vou te enviar. Com certeza. Fabiano, muito, muito obrigada. Vamos marcar a live de fevereiro para a gente falar sobre esse tipo de inteligência que você colocou aqui na Qualis e a gente está sedento para saber detalhes. Mas vamos marcar uma live em fevereiro, com certeza. Vamos sim. Beijo. Tá, obrigado pelo muito convite. obrigada. Cláudia. Um beijão. Uma semana abençoada. Tudo de maravilhoso. Para você também. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Gente, obrigada. Na próxima terça-feira a gente vai estar com a antropóloga Ilane Yacoub. O papo também vai ser muito interessante. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Amei, amei, amei. Laura Maffei está falando. Leiam o livro dela também. O livro dela é maravilhoso. Ainda vai lançar mais um agora perfeito. Amores, muito obrigada por todos estarem aqui. Milena Ciribelli, que bom que você veio também. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Saudade de todo mundo. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui e salvar, tá bom? Beijo enorme.